Boa noite a todos. Me chamo Roberto Almeida Santos e o que estará sendo contado a todos os ouvintes deste canal é algo que aconteceu comigo e minha família em meados de 2013. A pequena cidade que nasci e cresci sempre foi, de certa forma, afamada por crenças, lendas e avistamentos de criaturas estranhas. Por estas bandas sempre se ouviu conversas estranhas de pessoas que relatam que andavam por ruas escuras e foram surpreendidas por um homem bastante estranho. Todas que tiveram seu caminho cruzado com o caminho deste homem relatam que ele sempre as parava para pedir fogo, pois carregava em sua boca um charuto apagado. E sempre no momento em que o isqueiro era riscado e a chama acendia, quando ele aproximava o fogo de seu rosto, era possível ver a sua face completamente degenerada e mesmo boa parte de seus dentes se encontrando completamente quebrados, acabavam se destacando na noite por serem reluzentes como ouro. Muitos que viram este ser acreditam que seus dentes eram de ouro puro. Eu também poderia falar sobre os desafortunados que cruzaram pelas matas com um ser muito grande e que muitos o chamam de Mapinguari, mas estas são outras evidências. Vou tentar resumir todo o acontecimento. Eu e minha família morávamos um pouco retirado de uma pequena vila rural. Pela frente da minha casa passava uma estradinha tomada por matos, e por este motivo mais parecia um carreiro. Esta estrada era bastante conhecida, pois além dela acabar em meio a uma densa mata, no final da rua existia uma única casa, a nossa. Muitos o chamavam de Estrada Santos, devido ao sobrenome da minha família, enquanto outros a chamavam de Estrada Velha, apesar das falácias que muitos espalhavam sobre o lugar que morávamos ser amaldiçoado. Nunca tivemos nenhum tipo de surpresa desagradável. Todo o ocorrido aconteceu durante a quaresma, no ano de 2013. Lembro-me de meu pai chegar em casa depois de um dia bastante exaustivo de trabalho. Então, depois de alguns minutos, ele estava na janela de casa, olhando em direção à mata. Em sua mão ele segurava uma xícara de café fresco, pois minha mãe sempre o esperava, com a mesa posta. Mas naquele fim de tarde, meu pai por um momento foi interrompido de continuar tomando seu café. Tão logo ele colocou a xícara sobre a mesa, ele pediu para ficarmos dentro de casa. Então caminhou em direção à porta e, depois de sair para fora, foi em direção aos fundos de nossa casa. Como toda nossa casa era de madeira, eu conseguia ouvir bem baixo o que parecia ser resmungos de meu pai conversando com alguém. Então, passado alguns segundos, tão logo ele retornou, ele pediu para minha mãe ir aos fundos de nossa casa e levar junto com ela pão e café, pois lá atrás tinha um homem de idade bastante avançada e ele estava com muita fome. Minha mãe nunca se importou em dividir o alimento que era colocado dentro de nossa casa. Então ela fez como meu pai pediu. Tão logo aquele senhor se alimentou, ele agradeceu e se embrenhou na mata. Seguido daquele dia, este senhor vinha todo fim de tarde
e minha mãe o alimentava. Mas algo parecia incomodar meu pai, pois ele passava horas e horas olhando pela janela. Parecia que ele tentava encontrar alguma coisa em meio àquela densa mata. Foi então que, em um fim de tarde, meu pai já se encontrava em casa e parecia um tanto preocupado. Ele estava encostado na soleira da janela e olhava para fora. Foi então que ele falou para minha mãe preparar alguns pães e colocar um pouco de café em uma garrafa. Tão logo minha mãe fez isso e o entregou tudo o que pediu, ele foi até os fundos de nossa casa. E lá de dentro, eu e minha mãe conseguíamos ouvir meu pai falando para aquele senhor não tornar a aparecer por aquelas terras, pois se ele retornasse a ser visto próximo à nossa casa, meu pai soltaria os cachorros sobre ele. Foi então que, neste momento, minha mãe passou a ficar muito preocupada e resolveu sair para fora. E eu fui junto. Não precisou nem nos aproximar para ver aquele senhor amassando os pães que meu pai lhe deu. Depois disso, ele derramou todo o café sobre os pés de meu pai. Por alguns segundos, todos ficamos em silêncio. Então, mesmo estando de cabeça baixada, aquele senhor começou a sussurrar: "Você não sabe com quem se meteu. Eu vago por essas matas há muito tempo. Não preciso de suas esmolas. Antes você e sua família tivessem deixado eu somente passar por aqui. Mas agora, o que é de vocês está guardado." Tão logo eu ouvi aquele senhor falar isso, fomos todos surpreendidos. Aquele senhor saiu correndo pela mata, de uma forma que parecia um jovem da minha idade. Então ele sumiu em meio à mata. Depois disso, meu pai pediu para que fôssemos para dentro de casa. Tão logo ele trancou a porta, minha mãe o perguntou o que havia acontecido e por que aquele senhor falou tudo aquilo. Meu pai me olhava e olhava para minha mãe, mas não falava nada. E assim foi até a hora que fomos todos dormir. Tão logo me deitei, ouvi o que parecia ser cochichos no quarto de meus pais. Então me levantei bem lentamente, pé por pé, e caminhei até a porta de meu quarto. De lá eu conseguia ouvir o meu pai explicando para minha mãe sobre o ocorrido. Ele falava para ela que já vinha observando a mata ao redor da nossa casa há um bom tempo. E tão logo ele entregou a refeição àquele homem, passado algumas horas, ele conseguiu ver uma criatura negra que andava próxima à mata que tinha ao redor da nossa casa. Também ouvi a minha mãe o perguntando: que criatura seria esta que meu pai viu na mata? No momento em que ele contava para minha mãe, eu acabei ouvindo o que ele pronunciou. Naquele momento senti um calafrio que tomou e gelou todos os ossos do meu corpo. Acabei ouvindo meu pai falar para minha mãe que o que ele viu andando pela mata, que existia nas imediações de nossa casa, era um lobisomem. Mesmo o medo tendo me tomado naquele momento, eu retornei para o meu quarto e acabei passando aquela noite imaginando tudo que meu pai tinha dito. Seguido disso, muitos fins de tarde se passaram e aquele senhor também não foi mais visto próximo à nossa casa.
Com o passar do tempo, eu e minha família passamos a acreditar que aquele velho que andava pelas matas da região poderia ter ido embora, mas tudo foi apenas imaginação. Infelizmente, quando foi uma madrugada, toda a minha família foi acordada pelos latidos de nossos cachorros. No mesmo momento que isso aconteceu, minha mãe e meu pai vieram ao meu quarto. Lentamente minha mãe se aproximou de mim e colocou a sua mão sobre a minha boca. Então ela sussurrou baixinho para que eu ficasse em silêncio. Também não demorou muito para que o silêncio da noite fosse interrompido. Era possível ouvir que bem ao longe alguma coisa vinha se aproximando, mais e mais de nossas terras. Quando o que vinha pela mata se aproximou das imediações de nossa casa, foi possível ouvir um forte esturro que cortou a noite. Logo em seguida disso, tudo ficou em silêncio novamente. Somente um forte cheiro muito semelhante à carniça era sentido pela casa toda. Também notamos que alguma coisa passou a se esfregar pelas paredes do quarto que estávamos. O que estava do lado de fora tinha a respiração bastante ofegante e também parecia saber que estávamos ali. Nem mesmo os 2 cachorros que existiam em nossa propriedade tiveram a coragem de enfrentar o que estava à espreita. Ambos estavam à porta de entrada, completamente acuados. Foi então no momento em que o que estava ao redor de nossa casa chegou até onde os cachorros estavam, que eu e minha família passamos a ouvir os gritos de agonia de nossos cachorros. Meu pai, que sempre teve grande amor por seus animais, rapidamente acabou saindo do quarto e correu em direção à porta de entrada de nossa casa. Seu maior erro foi abrir aquela porta. Tão logo ele fez isso, acabou se deparando com uma criatura horrenda. A fera se encontrava parada a alguns metros da porta de nossa casa. E foi no momento em que eu me aproximei da porta com a minha mãe que acabei vendo aquele ser do inferno parado. Seus olhos estavam fitos na direção que meu pai se encontrava. Para o mais completo horror de nossa família, o lobisomem mastigava um de nossos cachorros. Era possível ver o sangue do pobre animal escorrendo da boca daquela criatura, enquanto ele usava uma de suas mãos para rasgar a carne do cachorro que estava em sua boca. Ele usava a outra para segurar o outro cachorro, que mesmo estando muito machucado, lutava para se soltar das garras do famigerado lobisomem. Meu pai, então, não aguentando ver toda aquela situação, se enveredou em direção àquele ser. Lembro-me de chamá-lo por 2 ou 3 vezes. E também lembro-me do lobisomem ouvir a minha voz. E tão logo isso aconteceu, ele cuspiu o que restava do cachorro que ele mastigava e preparou o seu ataque em direção ao meu pai. Antes que meu pai fosse atacado por aquele ser do inferno, minha mãe o puxou para dentro de casa e logo em seguida a porta foi trancada. Seguido disso, um forte impacto foi dado sobre a porta. E depois disso mais nada aconteceu. Por um pequeno momento o silêncio tomou conta novamente de todo o lugar. E não demorou muito para que os gritos da fera pudessem ser ouvidos ao longe. Somente depois que tudo tinha retornado a ficar em completo silêncio, meu pai caminhou em direção à porta de casa
pois o único som que era possível ouvir era o som de nosso cachorro choramingando. Ele estava caído, um pouco à frente da porta. Em seu corpo era possível ver os cortes profundos que foram deixados por aquela fera. Ele estava bastante machucado. Infelizmente, o outro cachorro não teve a mesma chance de escapar. Seu corpo parecia ter sido virado do avesso. Não existia um só osso que não estivesse quebrado. Durante o dia, meu pai acabou enterrando o pobre animal próximo à cerca que demarcava nosso pequeno pedaço de chão. Durante aquele dia, meu pai nos orientou a manter a porta de nossa casa trancada e não abri-la para ninguém, somente para ele, tão logo ouvíssemos a sua voz. Tão logo eu e minha mãe fomos orientados, ele foi até o vilarejo que existia nas proximidades, pois lá existia uma pequena venda. Ele foi até aquele lugar para comprar fio de luz e lâmpadas. Tão logo ele retornou para nossa casa, não demorou muito para que ele começasse a colocar alguns pontos de luz ao redor de tudo. Enquanto eu ajudava meu pai a fazer aquele trabalho, não vou mentir para vocês, o medo de imaginar que o lobisomem poderia retornar durante a noite me deixava apavorado. O silêncio de meu pai me atormentava ainda mais. Mas mesmo meu pai estando calado, notei que ele por muitas vezes parava o que estava fazendo e ficava observando a mata. Parecia que ele sabia que alguém ou alguma coisa estava lá embrenhado, somente nos observando e também aguardando o cair da noite para mais uma vez invadir as nossas terras e aterrorizar a todos nós.